né? Colheita. Então, a segunda parte, o povo começa a, baseado na libertação que Deus já havia feito na vida deles, eles começam a ter esperança para as novas fases da vida, para as novas dificuldades da vida. E então eles começam dizendo assim: é certo, o fato de Deus ter nos libertado nos dá a certeza de que daqui para frente, ainda que a gente plante chorando, a gente vai colher sorrindo. Mesmo que o período da plantação esteja difícil, é certo que nós vamos colher, porque nós temos um Deus que já nos libertou no passado, e Ele com certeza vai permanecer fiel e vai continuar nos ajudando, independente de qualquer coisa. Amém? Então, esse salmo fala de duas coisas: da celebração de uma libertação que Deus já fez, e como essa libertação gera esperança para o futuro. O povo estava celebrando uma libertação que Deus já havia feito. E essa libertação que Deus já havia feito dava a eles a esperança para as lutas diárias que eles iriam enfrentar. E eu não sei o que da Bíblia você já leu ou já ouviu através das pregações. Sempre que Deus libertava, Deus não dava tudo de mão beijada para o povo. Por exemplo, quando Ele libertou o povo da escravidão do Egito, através de Moisés, Ele levou eles através de mão forte, através de nuvens de fumaça, através de milagres e maravilhas, 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, depois abriu o Rio Jordão. Quando Deus levou eles na terra prometida, Deus falou assim: a partir de agora, vocês vão ter que lutar para conquistar a terra prometida. Então eles tiveram que pegar em espadas e o quê? Matar e conquistar a terra. Amém? Eles tiveram que conquistar a terra. Só que Deus já havia dito que era certo que eles iriam conquistar a terra, mas eles iriam lá ter que o quê? Que lutar. Deus sempre falava assim: eu já estou dando a vitória para vocês, mas ainda assim eu quero que vocês vão lá e o quê? E pelejem, e lutem. Então Deus nunca, todas as vezes que Israel foi liberto, eles tiveram que trabalhar para reconstruir. Até porque, na maioria das vezes, quando os inimigos invadiam e levavam eles cativos, eles destruíam toda a cidade de Jerusalém, a terra prometida que eles tanto tinham já preparado. Porque eles não só levavam cativo, eles destruíam tudo e deixavam tudo uma bagunça. Lembra de Neemias? Quem lembra de Neemias? Por que Neemias volta lá? Porque na época dele aconteceu a mesma coisa. E ele chorava porque os muros estavam o quê? Destruídos. E hoje a gente talvez não entenda muito a importância dos muros, mas para as cidades antigas, principalmente daquele lado de lá do oceano, né, daquele lado de lá do planeta, se uma cidade tinha um muro alto, um muro no lugar, eles já estavam quase que protegidos. Quem já assistiu o filme Troia? Já assistiu Troia? Troia é a história de um país que nem lutava. Por quê? Porque a muralha deles era intransponível. Então, para aquela época, as cidades que tinham um muro ao redor já era sinal de quê? De segurança. Sinal de segurança. Por isso que quando Neemias lembrou-se e ficou sabendo que os muros, o povo já tinha voltado, mas os muros ainda estavam destruídos, o que ele fez? Eu preciso ir para lá, liderar a reconstrução do muro. Porque não bastava voltar, eles tinham que restabelecer de novo. Porque eles tinham voltado até da Babilônia, mas eles agora precisavam tomar as providências, reconstruir tudo, para que eles não fossem mais facilmente tomados pelos inimigos. Quem está me entendendo agora? Então o povo aqui está celebrando uma dessas vezes em que Deus os libertou. E é por isso que, celebrando e estando feliz pela libertação que Deus havia feito, eles agora eles já sabiam que agora tinham que o quê? Trabalhar. Para quê? Para reconstruir tudo de novo. Para colocar tudo no lugar. Quem aqui já fez mudança de casa? Não vou perguntar quantas vezes você já mudou não, tá? Eu tenho certeza que eu já mudei mais do que eu sei. Então, você sabe como é que é, né? Eu tenho 2 anos e meio de casado. Se eu falar com você quantas vezes eu já mudei, você vai ficar escandalizado. Mas voltando aqui. Senão minha esposa já me olha com a cara feia ali. O que acontece? Você sabe como é que é. A gente nem está voltando da escravidão, mas já é difícil ou não é?
É difícil pôr as coisas no lugar. Você imagina voltando da escravidão, tendo ficado muitos anos escravo, a sua cidade, a sua morada ficando, como diz, é o Deus dará lá, e agora eles tinham que voltar e colocar todas as coisas no lugar. É por isso que na segunda parte do Salmo 126, eles já pensando e olhando para frente as dificuldades que eles iriam enfrentar, eles começam a dizer: mas se nós plantarmos chorando, nós vamos colher sorrindo, porque o nosso Deus é fiel. Se Ele já nos libertou, Ele vai estar com a gente. Amém? Ele vai estar com a gente, porque ainda que a gente tenha que chorar para plantar tudo de novo, e entenda aqui, a gente entende essa plantação e aplica em todas as áreas da vida, mas especificamente falando deles, eles também estavam falando de plantar o que eles teriam o quê? Comer. Eles tinham que plantar tudo de novo, porque naquela época não era só ir no mercado que tinha lá os negocinhos para comprar lá, né? Eles tinham que o quê? Jogar semente, esperar a semente, torcer para chover, orar para chover e tal, para crescer, colher, vender. E aí você sabe como é que é a história. Se você veio da roça aqui, você sabe como é que é. Amém? Então, é por isso que usando essa coisa que literalmente eles iriam ter que fazer, eles também, nós podemos aplicar isso em tudo que nós temos que reconstruir na nossa vida. Amém? Agora, o que eu quero deixar marcado é: qual é a certeza e o que é que dava esperança para esse povo de que mesmo plantando chorando, eles iam colher sorrindo? Qual que era a certeza que eles tinham? Por que eles estavam confiantes de que ainda que plantassem chorando, eles iam colher sorrindo? A certeza que eles tinham é a primeira parte do versículo: se Deus já nos libertou uma vez, não importa o que nós vamos enfrentar para frente, Ele vai estar com... O pastor citou aqui, Deus disse lá na época da primeira libertação: eu vou pelejar por vocês. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, eu vou pelejar por vocês. O sentimento deles aqui era o mesmo. Se Deus já nos libertou de algo que a gente nem sonhava, Deus fez uma libertação tão grande que a gente teve que se beliscar para ver que era verdade mesmo. Era tão bom que a gente teve que se beliscar para saber que é verdade. Se Ele fez isso no passado, nós temos a certeza absoluta que o nosso Deus continua o mesmo, e no futuro também Ele estará com a gente. E ainda que a gente tenha que plantar chorando, a gente vai colher sorrindo. Agora, essa é uma certeza que o povo daquela época tinha. E nós podemos aplicar esse Salmo 26 na nossa vida. Amém? Nós podemos. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, até mesmo na caminhada cristã, em que você poderia dizer assim: realmente, ultimamente, eu estou plantando o quê? Chorando. Talvez você está passando por um momento em que você diz assim: realmente eu estou plantando chorando. Ou, pastor, ainda estou no cativeiro. Não sei qual é a sua situação, mas talvez você já conseguiu aplicar isso na sua vida, sabendo que Deus vai ser com você. Mas a pergunta que eu quero fazer e o que eu quero abordar agora é: qual é a certeza que você tem de que Deus está com você, ou de que Ele estará com você? A certeza daquele povo estava no fato de Deus os ter libertado das mãos dos babilônicos lá. Qual é a certeza que você tem de que Deus está com você? E aí eu quero ir para Hebreus capítulo 12, que eu acho que representa bem para nós, mais especificamente para nós. Enquanto você abre, como eu disse, esse é um salmo que o povo de Israel escreveu no Antigo Testamento. E a libertação da qual eles estavam falando era a libertação da escravidão física. Amém? Que já era suficiente para eles terem a certeza de que Deus iria estar com ele. E aí eu fiz a pergunta para você: qual é a certeza que você tem?
Quem aqui já ficou escravo 70 anos? Fisicamente, com algema no braço. Quem aqui? Ninguém. Né? Quem aqui Deus já te libertou da cadeia? Talvez. Ninguém. E qual é a certeza que você tem para as lutas e as batalhas que você vai enfrentar? Falando com a igreja primitiva e com os demais ministérios presentes, por que nós podemos ter certeza de que Deus estará conosco no nosso ministério? Porque principalmente nós que lideramos a igreja, nós sabemos que talvez um dos salmos que mais se identifica com a nossa missão é esse aqui: plantar. Eu tenho certeza que os pastores que aqui foram citados e apresentados têm muito mais anos de caminhada do que eu. Muito mais. E eles poderiam dizer muito mais do que eu. E até mesmo, né, Marcelo Loriméria. Eles poderiam dizer pra gente que não é fácil. Nós estamos celebrando nesse final de semana quantos anos da Batista Primitiva? 1 ano. Eu tenho certeza que eles poderiam dizer que já foi 1 ano plantando, chorando. E o ministério é assim, irmãos. A gente planta chorando mesmo. E às vezes a maioria dos irmãos nem vê. Mas a pergunta é: qual é a certeza que nós temos de que se nós plantarmos o nosso ministério chorando, nós vamos um dia colher sorrindo? Qual é a certeza que eu e você temos de que se nós vivermos a nossa vida cristã plantando chorando, nós vamos colher sorrindo? Porque a caminhada cristã é fácil? Não é fácil. E posso te dizer, eu gosto muito de ser realista, tem se tornado cada vez mais difícil. Porque todo o sistema desse mundo está cooperando para o nosso mal. Justiça, leis, tudo está cooperando para o quê? Cada vez mais afunilar as coisas para o nosso lado. E nós brasileiros temos que agradecer todos os dias a Deus por ser brasileiros, porque em outros países do mundo as coisas já estão apertadas, ó. Nós estamos aqui neste momento, começou ontem, né? Começou ontem? Isso. Estamos aqui hoje, amanhã vai ter de novo. O pessoal pode passar ali que nem zomba mais. Ninguém vai entrar aqui para bater na gente. Mas tem lugares no mundo que um culto como esse é impossível de acontecer. Você tem esse entendimento? Amém. Por isso que disse a última canção que eu gosto muito, é uma das minhas favoritas. Tentaram acabar com a base da igreja. Estão tentando até hoje. Estão tentando até hoje. Recentemente assim, né, modo mineiro de falar, recentemente, não sei se você ficou por dentro, mas na Bolívia aqui, eu não sei para que pé foi, eu acho que conseguiram reverter, mas na Bolívia conseguiram colocar uma lei para se tornar crime o evangelho, a evangelização. E pastores até tinham começado a ser perseguidos. Acho que conseguiram reverter para segurar mais um pouco. E sabe o que eu costumo dizer para os irmãos próximos a mim? Nós precisamos de afirmar o nosso pé na rocha que é Jesus. Construir a nossa casa, não só o nosso ministério, como a nossa vida pessoal na rocha que é Cristo. Sabe por quê? Porque vai chegar aqui no Brasil. Vai chegar no Brasil. Porque os primeiros cristãos lá da igreja primitiva, eles passaram perseguições, perderam a cabeça, como Estevão, foram apedrejados até a morte. Hoje existem irmãos em vários países que, se eles pregar publicamente, recentemente eu vi um vídeo já na Inglaterra, um senhor pregando na praça pública, já veio o policial, não quis nem conversa, algemou ele e levou ele para a prisão. Então, nós, graças a Deus, estamos num país que ainda é livre, mas eu acredito que esse nível de perseguição vai chegar aqui no Brasil também. Porque esse nível de perseguição é o nível dos sinais dos fins dos tempos. Se você ler Apocalipse, você vai ver. Quem me entende nessa noite, dá glória a Deus. Por isso que já não é fácil viver a vida cristã e o ministério. Mas infelizmente vai se tornar cada vez mais difícil. Só que nós também devemos ter esperança.
Nessas horas, existem irmãos que talvez entendam mais esse salmo do que a gente. Porque lá, para evangelizar as pessoas, eles têm que ficar vigiando tudo. Eles correm o risco de evangelizar uma pessoa, e aquela pessoa, duas coisas podem acontecer. Ou ela recebe de coração e se converte, ou ela me entrega para a autoridade. Mas ainda assim eles evangelizam. Plantam chorando. Plantam chorando. Tem irmãos que ficam presos, quando saem eles voltam para onde? Para as ruas. Esse senhor da Inglaterra que foi preso, os policiais iam deixar ele na casa dele. Ele falou, não, me leva de volta onde vocês me pegaram, porque eu vou continuar pregando. Então o que eu quero ajudar vocês a entender é o seguinte, que não é fácil a vida cristã. Quem está entendendo nessa noite? Quem se identifica? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Jovens, é fácil ser jovem cristão? Não é. Porque a gente se torna o Cris, né? Não é? A gente se torna o Cris. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Então, não é fácil, mas há esperança para nós. E nós podemos, assim como esse povo do Salmo 126, crer que mesmo que a gente plante chorando. O pastor já lembrou aqui, e a música também diz, o noivo está vindo. O noivo está vindo. E quem estiver plantando chorando, vai colher o quê? O pastor já disse aqui, vai chegar um momento. E Deus já nos avisou. Por isso que eu falei que a gente às vezes esquece. Ele já nos disse que vai chegar um dia em que Ele vai enxugar todas as nossas. Aleluia, Deus. Por isso, irmãos, se tiver de chorar, chora. Se tiver difícil, continua. Por quê? Ainda que a gente plante chorando, a gente vai poder sorrir. E Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas agora que eu quero entrar na mensagem. Brincadeira. Mas eu quero ler Hebreus capítulo 12, versículo 1. Porque eu ainda não falei da certeza que nós temos de tudo isso. Eu falei do que vai acontecer, que nós vamos colher sorrindo. Que Ele um dia vai enxugar todas as nossas lágrimas. Mas a minha pergunta ainda continua. Por que nós temos certeza disso? Você tem certeza disso? Talvez você ainda duvida. Você tem certeza que um dia todas as lágrimas vai ser secadas dos seus olhos? Quem tem certeza disso, dá glória a Deus. Você tem certeza? Você crê realmente nisso? Crê? Você crê ainda? Agora, qual é a certeza absoluta que nós podemos ter disso? Eu acredito que Hebreus nos lembra disso. Eu acredito que Hebreus 12, eu vou ler do 1 ao 4. Para mim é quase que um Salmo 126 do Novo Testamento. Olha o que diz. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 4. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Versículo 3. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimam nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Então, olha o que Hebreus está dizendo. O capítulo 12 começa tendo como, vamos dizer assim, antecedente o capítulo 11. Quem sabe do que se trata o capítulo 11? Galeria dos Heróis
da fé. Pela fé, Abel, pela fé, Moisés, pela fé, Abraão, pela fé, Noé, pela fé, fulano, pela fé, Beltrano, pela fé, fulano. Já leu Hebreus 11? Pela fé. E o capítulo 11 diz, na verdade o capítulo 11 resume, dizendo que tudo que os antigos homens que andaram com Deus desde o Antigo Testamento fizeram tudo mediante a fé. Mediante a fé. Tanto que o capítulo 11 termina dizendo algo maravilhoso. Diz que esses homens andaram de tal maneira pela fé, que o texto está dizendo que o mundo não era digno deles. Eles tinham tanta fé em Deus e tanta confiança em Deus, que o mundo não era digno deles. Eles venceram reinos, conquistaram reinos, venceram batalhas. E aí não fala só de coisa boa. Foram decapitados, foram cerrados ao meio, foram mortos, foram jogados, venceram o fogo. E diz tanto coisas boas quanto coisas que para a pessoa comum são más, que é morte de vários tipos. Mas a Bíblia diz que pela fé eles suportaram tudo isso. E aí começa o capítulo 12. Assim, nós temos toda essa grande testemunha. No início da minha caminhada cristã, eu achava que, na época em que eu ainda não havia me ensinado ainda a ler a Bíblia, juntando os assuntos dos capítulos, e eu achava que cada capítulo falava de um assunto, eu isolava. Eu achava que quando o Hebreus 12 começa dizendo, porque temos esse tão grande nuvem de testemunhas, como diz na maioria das traduções, ou porque temos essa grande quantidade de testemunhas, eu achava que esse texto estava falando das pessoas do mundo. A gente não fala na igreja que é sobre o bom testemunho? Quem o seu pastor já falou o seu bom testemunho? Dá bom testemunho porque o pessoal lá fora está olhando, né? Cuidado com o seu testemunho, não é isso? Não estou dizendo que é errado não, tá? Cuidado com o seu testemunho, tá, irmão? Enfim. Mas eu achava que essa grande nuvem de testemunha eram as pessoas que ficavam vigiando a nossa vida de crente. Só que o capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11, onde citou vários homens que agiram diante de Deus através da fé. E o capítulo 12 diz, porque nós temos essa grande nuvem de testemunhas, ou seja, todos esses heróis da fé, todos esses homens, pensem nesses homens que eu acabei de citar, que agiram pela fé. Então, nós temos eles como testemunhas. Nós temos o testemunho deles e eles como testemunhas diante de nós. E aí o capítulo 12 começa o autor incentivando os cristãos, para a qual ele estava escrevendo, e hoje para nós, a continuar perseverando e correndo a corrida ou a carreira que Deus propôs para nós. E isso fala da vida cristã. Por várias vezes a Bíblia diz que a vida cristã é uma carreira, é uma caminhada, é uma corrida. Principalmente o apóstolo Paulo usa muito essas palavras. Por isso que ele diz, já lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então várias vezes a vida cristã é comparada a uma corrida. Amém? E eu disse recentemente lá na minha igreja, não é arrastar chinelinho não. Fala com quem do seu lado, não é arrastar chinelinho não. Já viu que as pessoas que andam arrastando chinelo assim? Já viu? Minha mãe brigava com os meus irmãos que eu só andava assim arrastando chinelo. Levanta o pé para andar, menino. É isso, arrastar chinelinho. A vida cristã, se você quiser arrastar chinelinho, você não vai dar conta não. Fala com quem do seu lado. A vida cristã não é para arrastar chinelinho não. A Bíblia nos chama a andar, correr. Amém? Correr. E Paulo ainda diz assim, corra de tal maneira que você chegue lá primeiro. Corre. E ele diz assim, vocês ficam vendo essas pessoas que correm em estádios, aí você fica vendo o Usain Bolt, né? Que o recorde dele de corrida já dura aí mais de 10 anos e ninguém quebra. A gente olha para ele e Paulo hoje diria, no capítulo 9 de Coríntios, diria assim, tá vendo ele? Ele corre porque vai ganhar uma medalha, que daqui a pouco vai virar bicho. Nós temos que correr, porque o prêmio que nós temos para receber é muito maior. Então nós temos muito mais motivo para correr. Mas vamos parar de falar do correr, que senão eu foco muito no correr aqui. Então, o autor está nos chamando a correr. Só que correr a caminhada cristã não é fácil.
é preciso perseverança. Por isso que ele diz assim: corra com perseverança. Uma das palavras mais repetidas no Novo Testamento é perseverança. Eles perseveravam. Jesus disse: o que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar. Só que ele, irmãos, ele não fica, Deus, ele não fica como um treinador de futebol, lá na beira do campo, de terno, gravata, né, ou uma roupinha assim. Alguns nem soam, né, fica lá calado. Ele não fica lá, faz isso, persevera, corre isso, aquilo outro, aquilo outro. Ele não fica só mandando a gente perseverar. Ou Deus não fica apenas assim, planta chorando, rapaz. Planta chorando. Deus, eu estou plantando chorando. Continua, rapaz. Deus não fica assim. Amém? Ele não fica lá do alto. Deus não é personal trainer que fica vai. Ele não é treinador que fica assim, vai. Só assim. Falando pra gente ir, e vai, e não para. Ele não fica apenas isso, fazendo isso. Ele nos dá uma razão pela qual nós podemos confiar e perseverar nisso. Deus não apenas diz para a gente continuar plantando, chorando. Ele não apenas diz que um dia vai enxugar nossas lágrimas. Assim como o povo do Salmo 126, ele já fez algo que nos dá a certeza absoluta de que nós vamos colher sorrindo. Amém. Alguém já te deu um conselho de que as coisas iam melhorar e o tempo passou e as coisas não melhorou? E te deu vontade de voltar lá na pessoa? Quem já aconteceu com você? Direto, né? Não, vai, né? Porque hoje em dia o pessoal gosta muito de motivar um outro, né? Vai que você vai conseguir. Então, aí passa o tempo, né? Dá zebra, dá errado e você voltar lá, né? Eu fiz isso que o cara me motivou, agora ele sumiu, né? Ele sumiu. Olha pra mim, Deus não faz isso. Amém. Deus não faz isso. Ele não manda a gente fazer uma coisa, ele não manda a gente começar um ministério e simplesmente fala assim, ó, vai que, né, o que der é lucro para você, e, né? Ele não faz isso. Ele já fez algo que nos dá a garantia de que tudo que ele diz que vai acontecer, vai acontecer. E o texto fala dessa garantia. Depois de nos dizer para continuar perseverando, ele diz assim, ó: deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente a nós e continuemos a correr. Deixa eu falar rapidinho dessas duas coisas. Ele fala de duas coisas aqui: para a gente deixar de lado tudo que nos atrapalha e o pecado de que tão perto nos rodeia. Por quê? Eu acredito que tem coisas que não é pecado, mas nos atrapalham da caminhada cristã. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existem muitas coisas que para um cristão não é pecado. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não polemizar, né? Não causar polêmica. Mas muita coisa que por muitos anos a igreja virou para nós e falou que era pecado. Mas que não tem base bíblica para falar que é pecado. Mas não é porque não é pecado que a gente tem que o quê? Tem várias coisas que as pessoas chegam para mim para me pedir conselho e perguntam assim: é pecado? Eu falo: não. Não tem nada na Bíblia que diz que é pecado. Aí já escapole um sorriso assim de lado, né? Mas aí eu acrescento aquela palavra mágica: mas não quer dizer que nos convém fazer. Por quê? Porque várias dessas coisas não é pecado, mas nos atrapalham. Atrapalha a nossa caminhada cristã. Amém? E a segunda coisa que é óbvio para todos nós, que é o pecado. E aí eu quero te dizer: seja o meu e o seu pecado
como também o pecado das pessoas ao nosso redor. E hoje eu acredito, e digo isso por experiência própria, que às vezes o que mais nos desanima não é o pecado que nós acabamos cometendo, mas é os pecados das pessoas ao nosso redor. Eu já fiquei quase 1 ano sem congregar. Não porque eu estava com um pecado que me fizesse parar de congregar, mas porque eu parei e comecei a olhar para os pecados alheios, para os pecados das pessoas ao meu redor. E quando eu parei e comecei a olhar para os pecados das pessoas ao meu redor, eu falei, eu não quero saber mais de igreja, não. Não quero saber, não. Fiquei quase 1 ano fora da igreja. E o número de cristãos que têm abandonado a caminhada, não por causa dos pecados deles, às vezes eles até continuam íntegros, mas eles já começam a dizer assim, eu faço parte dos desigrejados. Já ouviu essa palavra? Quem já ouviu essa palavra? Quem sabe o que é isso? Quem ainda não sabe? Graças a Deus o Senhor te livrou. Mas deixa eu já falar com você para falar antes da cobra picar, né? Como diz o provérbio. Desigrejados são aqueles que dizem que continuam sendo cristãos, continuam crendo em Jesus, continuam lendo a Bíblia, continuam orando, mas não congrega mais. Fica na sua casa. E às vezes, se você conversar com essas pessoas, e eu fui um deles por quase 1 ano, eles vão dizer assim, eu sou um desigrejado, eu não quero saber mais de igreja. E eles ou citam o nome das pessoas que estão pecando, ou começam a falar, não, na igreja agora só tem isso, só tem aquilo. Começa a apontar para você os pecados alheios. E qual é a justificativa deles para não congregar mais? O pecado das pessoas ao... E olha o que a Bíblia está dizendo. Deixemos de lado o pecado que tão de perto nos... Deixa eu te dizer, irmão, essa onda de pecados aumentando, principalmente no meio da igreja, é um sinal da volta de Jesus. E você precisa entender isso. Isso não é motivo para você deixar a igreja. Isso não é motivo para você parar de plantar chorando. Isso não é motivo para você pensar em largar Jesus. Amém? O que você tem que fazer é o que Hebreus está dizendo. Deixe o que te atrapalha e deixe o pecado que de tão perto nos rodeia. E aí vai entrar na certeza que Ele nos dá. Amém? Olha o que Ele diz. Conservemos... Pastor, qual é o segredo para perseverar na caminhada cristã? Qual é o segredo para lutar contra o pecado? Qual é o segredo para continuar mesmo que o povo tudo ao meu redor esteja pecando? Qual é o segredo para continuar, ainda que 1000 caia ao meu lado e 10.000 à minha direita? Qual é o segredo para, mesmo sendo a colheita difícil, eu estou tendo que plantar chorando? Qual é o segredo para mim continuar plantando chorando? E qual é a certeza que eu tenho de que um dia eu vou colher sorrindo? De que um dia todas as lágrimas vão ser enxugadas? Ele vai dizer agora, versículo 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Talvez na sua tradução esteja: fixemos os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa. E para você entender, primeira coisa aqui, ele está dizendo isso depois de falar da fé dos grandes heróis da... Quem que já falou assim, eu queria ser um herói da fé? Quem? Você nunca teve o desejo de ser um herói da fé? Quem já teve o desejo de ser um herói da fé? Quem já leu Hebreus 11 e falou, meu sonho é um dia Deus falar que o mundo não era digno de mim? Quem já? E talvez a gente olha para esses homens e fala assim, principalmente a gente sendo cristão mais comum, né? Porque tem uns que se diz super-homem aí, mas para nós cristãos comum, que peca às vezes e tal, eu nunca vou conseguir. Por quê? Rapaz, às vezes o meu salário atrasa, eu começo a reclamar. Como é que eu vou ter certeza que Deus vai, né? Vai com a terra onde eu te mostrarei, né? Para mim, na esquina ali, eu já ligo o GPS, eu não consigo mais ver sem GPS. Imagina Deus me... E aí a gente olha para os homens de Hebreus 11 e diz assim, eu nunca vou ter uma fé assim. Quem já pensou isso? Seja sincero, confessionário. Nunca vou ter uma fé assim.
Eu acho que eu sou um cristão assim mesmo. Eu acho que eu sou aquele lá de Apocalipse morno que Deus vai vomitar. Mas deixa eu te dizer, o capítulo 12 diz que quem começou e terminou a fé desses homens não foram eles, foi Jesus. Quem deu a fé para Sadraque, Mesaque e Abednego entrar dentro da fornalha, ter coragem de não se dobrar e entrar na fornalha, não foi porque eles eram bons, não foi porque eles estavam num patamar acima de nós, não, eles estavam no mesmo nível que nós, todos eles. Por isso que a Bíblia, Deus sempre deixou registrado o pecado que eles cometeram. Davi adulterou, Abraão mentiu e desobedeceu, Moisés era um assassino, Gideão duvidou, pediu um punhado de sinal lá. Por que Deus deixou registrados os pecados dele? Primeiro, para mostrar para nós que eles não eram melhor do que nós, que eles eram como a gente, imperfeitos. Mas por que então, como que eles tiveram essa fé, que eles conquistaram reinos, a fé de dar 7 voltas na muralha e a muralha cair? Que fé é essa que eles tiveram? Nossa, eles eram bons demais. Não, irmãos. O capítulo 12 diz que quem gerou essa fé dentro deles e consumou a fé dentro deles foi quem? Jesus. O mesmo Jesus que começou a fé no seu coração e vai aperfeiçoar a fé no seu coração. Por isso que olha para mim, Deus não apenas nos manda plantar chorando, Ele gera em nós a fé de que nós precisamos para plantar chorando. Ele gera em nós, pastores, a fé de que nós precisamos para liderar um ministério. Ele que gera em nós, irmãos. É por isso que Paulo dizia assim: eu fico muito feliz com as minhas fraquezas e as minhas tribulações, porque eu sei que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando ele pediu para Deus tirar um espinho, que não vou entrar no detalhe o que era o espinho agora, Deus falou assim: continua confiando só na minha graça, continua confiando em mim que você vai longe. Quem gera essa fé em nós é quem? É Ele. Então fala com quem está do seu lado com muito carinho. Para de querer ser um herói da fé por suas próprias forças. Fala com ele. Fala com ele, pelas suas próprias forças. Fala com ele. Fala com ele. Para de ficar forçando. Vou ter fé. Né? Fala com ele, para com isso, pelo amor de Deus. Fala com ele, para de fazer força. Fala com ele. Para de fazer força, irmãos. Para de fazer força. Porque quem gera em nós essa fé é Ele. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Por isso que nós devemos manter os olhos fixos em Jesus, lembrando que é Ele quem gera em nós a fé para nos tornar um herói da fé. Se você ficar tentando ser um herói da fé por sua própria força, você não vai conseguir, e ainda vai desagradar Ele, porque Ele não gosta de pessoas que confiam na própria força. Deus é apaixonado com pessoas que confiam só nele. Pastor, mas você não sabe o meu caso. Nem quero saber. Nem quero saber. Mas uma coisa eu sei: que quem vai gerar em você a fé para superar tudo isso, e ainda que você tenha que plantar chorando, você vai colher sorrindo, é Ele. Amém? É Ele. Mas vamos para a melhor parte, na minha opinião. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. 3. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimarão nem desistirão. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não lutaram até vingar sangue. Deixa eu te dizer porque que eu acho isso a melhor parte.
Nós não temos um Senhor e um Salvador que fica de longe nos mandando fazer as coisas para Ele. Não que os outros deuses das outras religiões sejam verdadeiros deuses, mas supondo que eles fossem, ainda que eles existissem, nenhum Deus da face da terra se compara ao nosso Senhor Jesus. Eu vou te falar porque, eu vou te lembrar porque se você estudar os outros deuses, eles são deuses que ficam no seu trono de glória, brincando de macaquinho mandou. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, se esforça mais. Se esforça mais. Eu não estou conseguindo, está faltando fé para você e tal. Se esforça mais, se esforça mais. Deixa de ser frouxo, luta isso aí não é nada. Só que é Ele, Deus, falando, né? Nosso Deus não é assim. O Jesus no qual nós temos que manter os olhos fixos nele é diferente de todos os outros. Por quê? Porque há 2000 anos atrás, Ele se despiu da sua glória. Filipenses capítulo 2 diz que Ele se despiu da sua glória, da glória de Deus. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus é o próprio Deus, e Ele já existia antes de todas as coisas existiram. Na verdade, tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Mas há 2000 anos atrás, Ele se despiu dessa glória, e como diz uma canção que eu gosto muito, e Ele veio aqui. O Verbo se encarnou no ventre de uma mulher virgem, há 2000 anos atrás, e se tornou homem como nós. E a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado. Em tudo Ele foi tentado. Humilharam Ele, bateram na cara dele, traíram Ele, decepcionaram Ele. Aquele que disse que iria com Ele até a morte, na primeira tentação, não era nem um governador que perguntou se ele era um dos 12, era uma senhora, era uma serva que falou: você não é um deles? E o que ele disse? Eu não o... E por 3 vezes ele repetiu isso. Ele disse, e de fato aconteceu, no jardim do Getsemane, quando um exército chegou para o prender, todos fugiram e nenhum ficou. O Senhor que nós servimos, Ele veio aqui na terra, habitou em carne como um de nós, foi tentado em tudo. Ele passou fome, passou necessidade, Ele andou, Ele pisou no chão que nós pisamos, Ele passou dificuldades, mas em tudo Ele não pecou. Nisso Ele é diferente de nós. Mas Ele passou por tudo que nós passamos. Você já foi decepcionado? Também já. E Ele também foi. Você já foi traído? Quem que já foi traído? Uma pessoa que você não... Posso te dizer? Ele também foi. E a Bíblia diz assim, que é por isso que hoje Ele pode nos socorrer em todas as nossas aflições. Porque Ele não está lá de cima apenas dando ordem. Há 2000 anos atrás Ele veio aqui, sofreu tudo que nós sofremos. Detalhe, não só em vida, como Ele passou e sofreu o pior tipo de morte que existia na época dele, que era a morte de cruz. É o que o texto de Hebreus está dizendo. Por causa da alegria que Deus havia dito que Ele ia ter, Ele não se importou em ser humilhado. Talvez você já viu filmes ou imagens de Jesus crucificado com uma cuequinha. Naquela época Ele não foi crucificado com uma cuequinha. Porque na época os homens, os piores criminosos, eles eram crucificados nu. E talvez a gente não entenda a gravidade que é estar nu. Não apenas ser crucificado, como estar nu. Porque nós moramos aqui desse lado do mar. Mas do lado de lá do oceano, até hoje, a maioria dos países até hoje, o momento mais íntimo e de maior humilhação para uma pessoa é ficar nu na frente de outras. Do lado de cá do mar, do oceano, que eu não lembro qual dos oceanos que divide nós da Europa, né? Tem muito tempo que eu fiz geografia, eu não lembro. Do lado de cá, hoje em dia é comum as pessoas ficarem seminuas, não é? Tá na televisão, tá em filme,
o pessoal escolhe a roupa menor para sair na rua, sim ou não? Então, às vezes, para nós, irmãos, já ficou algo comum as pessoas ficarem nus. Mas deixa eu te dizer, para a época de Jesus, ficar nu era a pior humilhação que principalmente um homem poderia sofrer. E deixa eu te dizer, o meu Senhor e o seu, o meu Salvador e o seu, foi crucificado. Foi crucificado, irmão. O pior tipo de morte, crucificado. Que a lei de Deus no Antigo Testamento dizia que amaldiçoado seria aquele que fosse crucificado. O meu Senhor e o seu morreu na cruz desse jeito. E por que ele fez isso, irmãos? Porque Deus disse para ele que após ele fazer esse sacrifício, ele ia estender a salvação para mim e para você que está aqui nessa noite. Porque Deus disse para ele que queria nos perdoar, queria nos reconciliar, porque nós temos um grande problema. Nós achamos que o nosso pior inimigo é o diabo, mas o nosso pior inimigo não é o diabo. Sabe qual que é o maior problema nosso, do ser humano, desde o Jardim do Éden? A ira de Deus. Tem muitas pessoas que não gostam de ler Apocalipse, porque Apocalipse mostra um Deus irado que vai derramar 7 cálices da ira, principalmente Apocalipse 16. E eu já vi pessoas que se converteu ao ler Apocalipse, de tão tenebroso que é Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse diz do período em que Jesus vai voltar como um juiz e já não vai ter graça, ele vai punir todos que não o receberam. Por isso que a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Olha para mim, nosso pior problema não é o diabo. O diabo é um mero coadjuvante na história. Nosso pior problema é porque nós somos pecadores, nós desobedecemos a Deus desde Jardim do Éden, como foi ministrado aqui na hora de um dos louvores. Por causa do pecado de um homem, o pecado entrou em toda a humanidade e afeta eu e afeta você. O nosso pior problema é a nossa inimizade contra Deus, é que nós somos desobedientes, somos pecadores, e Deus está irado contra os pecadores. Só que existe a boa notícia do Evangelho. E agora é que você vai entender. Deus disse para Jesus, eu quero perdoá-los. E se você morrer por eles na cruz, eu vou perdoá-los. E ele olhou para o futuro e viu essa alegria que nós estaríamos aqui hoje. Celebrando um ano de ministério, celebrando grande salvação. E quando ele viu isso, ele disse, eu vou suportar a cruz. No Getsemane, lembra que ele agonizou, a ponto dele mesmo dizer, eu estou agonizando até a alma, mas sabe por que ele teve forças? Por um momento ele disse, afasta de mim o cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua. E ele suportou até o fim, morte e morte de cruz, para estender a salvação a mim e a você. Por isso, olha para mim, agora você vai entender e respondendo a pergunta que eu levantei. Qual certeza nós temos de que ainda que a gente plante chorando, a gente vai colher sorrindo e que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas? Olha para mim, não é porque eu estou falando com você não, mas é porque há 2000 anos atrás o Filho de Deus esticou os braços e disse, está consumado. Tetelestai. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que eu gosto do começo do versículo 3. Pensem no sofrimento dele. Sabe o que falta para nós às vezes? É que a gente esquece o que ele fez para nós. Pastor, mas eu lembro, eu sei João 3,16 de cor. Mas você sabe a frase de cor. Do mesmo jeito que você decorou a novela lá, que você decorou a frase de um filme que você gosta. Mas você para pensar no sofrimento dele. Você para pensar que consequências o que ele fez por você na cruz gera na sua vida. Você para pensar, quando ele disse, está consumado, o que ele consumou? Você já entendeu de tudo que ele nos libertou? Você já entendeu tudo que a morte, o sacrifício e a ressurreição dele já liberou sobre as nossas vidas? Olha para mim, tem igrejas que as pessoas estão lá, talvez já estão até mais cheias do que aqui agora, mas porque lá eles prometem muitas bênçãos. Sim ou não? Talvez no seu começo de conversão você ia na igreja só por causa de bênção, porque lá prometia que em 1 ano você ia virar milionário, enfim, não vou entrar em detalhes porque eu não quero falar dessas coisas, que nem compensa gastar tempo aqui. Mas deixa eu te dizer, essas pessoas são ignorantes no sentido de faltar conhecimento para eles. Sabe por quê? Tudo isso que esses pastores ficam prometendo e que eles ficam lá buscando, a Bíblia diz que eles não precisavam buscar. Porque Deus em Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos.
Olha para mim, a Bíblia diz que já é nosso. Como que eu vou buscar algo que já é meu, algo que Ele já deu? Mas por que é nosso? Não é porque eu paguei o preço por aquilo, e nem porque eu vou pagar o preço por aquilo. A gente não tem que pagar preço por nada, mas porque Ele já pagou o preço por nós há 2000 anos atrás. Pastor, e a ira de Deus? Eu não tenho medo do juízo final, você tem? Eu gosto de fazer um teste, e se Jesus voltasse hoje? Eu gosto de fazer essa pergunta e olhar no rosto da pessoa, que às vezes eu vejo a pessoa... Tem gente que faz assim, ó. Olha para mim, eu não tenho medo nenhum de Jesus voltar aqui agora. Você tem medo de ir para o inferno? Eu não tenho nenhum. Sabe por que eu não tenho nenhum? Porque eu tenho buscado entender cada vez mais e pensar cada vez mais em tudo que estava incluso naquela frase. Está consumado. Ele não sofreu em vão. Ele não sofreu em vão. Ele não fez algo e agora está assim, e aí Deus, será que deu certo? Não. Ao ressuscitar Jesus, Deus já estava dando a garantia. Eu aceitei o seu sacrifício. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Por isso que o autor está dizendo, você quer ter uma fé? Quer ter uma fé da galeria dos heróis da fé? Para de fazer força. Para de fazer força. Entenda que é Jesus quem é o autor e o consumador da nossa fé. E para que isso gere fé no seu coração, para que você tenha certeza que é Ele quem gera essa fé, sabe o que você tem que fazer? Pensar em tudo que Ele já fez por você. O nosso problema é que a gente passa a pensar em tantas outras coisas e a gente esquece ou não pensa em tudo aquilo que Ele já fez por nós. Amém. E o autor de Hebreus está dizendo, você quer plantar chorando? Quer ter a certeza de que um dia você vai colher sorrindo e que no fim todas as lágrimas vão ser enxugadas? Olhe para a cruz. Pense em tudo que Ele já fez. Eu finalizo dizendo, da mesma forma que o povo do Salmo 126, a certeza deles de plantar chorando e colher sorrindo, era a libertação que Deus já havia feito. Por exemplo, o povo da época de Moisés. Por que Josué e Caleb tinham certeza de que eles iriam conquistar a terra? Porque quando eles olhavam para trás, eles falavam assim, o quê? Deus fez cair 10 pragas lá. Deus fez cair 10 pragas. Depois, quando a gente estava encurralado, Ele fez um mar abrir no meio. Depois, a gente não tinha comida, Ele fez aparecer comida, fez até rocha brotar água. Eles olhavam para trás e falavam assim, como que a gente pode duvidar de um Deus desse? Agora olha para mim, sabe como que de verdade nós temos que fazer? Olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Jesus, buscar entender tudo que Ele já fez e dizer assim, se Ele fez aquilo, o que mais que Ele não pode fazer na nossa vida? Se Ele pagou o preço pelos nossos pecados, o que é impossível para Ele fazer na nossa vida? A Bíblia diz, se Deus não nos poupou o seu único filho, quem dirá as outras coisas? Sabe por que eu tenho certeza que Deus vai derramar sorte de bênção, direita e esquerda, para todo lado na minha vida? Não é porque eu estou buscando ou porque eu estou aqui. É por causa do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Sabe por que eu tenho certeza que eu vou estar no céu daqui a um tempo, cantando santo, santo, santo é o Senhor? Não porque eu sou perfeito ou eu sou santo ou porque eu sou pastor. É porque eu creio que o sacrifício de Jesus foi por mim. É isso que tira do meu coração todo o medo, seja do juízo final, seja das dificuldades da vida. Agora eu te digo, como que nós cristãos temos enfrentado os problemas da vida? Por que às vezes a gente espera mais que as pessoas lá fora? Vou nem perguntar se você já passou por isso. Alguém virar para você e falar assim, nossa, não imaginava que você ia reagir assim, você é crente, né? Tem um salmo que diz assim, por que dirão as nações, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? A nossa resposta é, o meu Deus, há 2000 anos atrás, morreu na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou, e está vivo, e consumou todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. É por isso que, como dizia o irmão Lázaro,
Achei que era de madeira, esqueci agora. Marcelo teve tão cuidado com isso aqui, até usou um pano de tchaluz, enfim, eu bato ele. Vai, voltando. Eu até perdi o que eu não falei. Como diz o irmão Lázaro, nós passamos pela prova dando glória a Deus. As pessoas dizem, vocês é crente, mas vocês sofrem. Irmão, a gente sofre mesmo. A gente sofre. Às vezes a gente sofre mais do que aqueles que não têm Deus. E às vezes você fica duvidando de Deus, porque talvez você está sofrendo mais que aqueles que estão perdidos lá fora. Poxa, eu vou na igreja, eu sou um jovem que está indo na igreja, e eu ainda não tirei nem carteira. Os jovens que estão curtindo a balada já tem aquele carrão lá. Poxa, eu sou uma jovem de Deus, estou indo na igreja, ainda não arrumei um namorado. As minhas amigas lá já estão chove na horta dela. E às vezes eu sou até mais bonita que elas, mas não entendo. Irmãos, eu estou dando exemplo bobo para entender e para dizer que às vezes a gente nos pega, e aí você pode confessar, nós nos pegamos murmurando por coisas tão pequenas dessa vida. Tão pequena. Tão pequena. Sendo que ser cristão não significa que a gente não vá sofrer. Mas que se a gente tiver que plantar chorando, nós plantamos. Sabe por quê? Porque nós temos certeza absoluta. Fé é certeza e convicção. Por que nós temos fé, que é certeza e convicção absoluta, sem sombra de dúvidas? Porque eu sou santo? Porque eu olho para trás? Porque eu olho para? E eu digo, foi consumado. Então, ainda que eu tenha que plantar chorando, eu vou plantar chorando. Porque Ele já me deu certeza absoluta de que ao soar da última trombeta, todo olho verá Ele voltando nas nuvens. E Ele levando para habitar com Ele eternamente aqueles que confiam nele 100% e plenamente. Amém? E essa é a nossa certeza. Por isso, não sei como está a sua caminhada, mas eu digo para você o que o autor diz: não desanimem e nem desistam. Mas nada. Você não tem que olhar para os milhares de motivos que você tem para desanimar. Você tem que manter os seus olhos fixos no único motivo que você tem, que já é o suficiente para você continuar caminhando. Pastores presentes, pastores amigos. Talvez eu não seria a melhor pessoa ideal, né? Mas eu estou só retransmitindo a mensagem. Não sei quantos anos vocês já têm de ministério. Continuem com os olhos fixos em Jesus. Amém. Porque se Ele já ajudou vocês até aqui, Ebenezer, Ele vai continuar ajudando. Amém. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Amém? Fique de pé. Eu quero orar uns minutinhos com você. Gostaria de convidar para você fechar os seus olhos neste momento. Esqueça quem está atrás de você, quem está ao seu lado. Pense nessa palavra agora. Talvez você está aqui, mas tenha pensado em desistir, seja da caminhada, seja da igreja, ou seja até mesmo das lutas pessoais que você passa. Eu vim com o propósito de lembrar todos vocês. Eu vim com o propósito de deixar resumido nessa mensagem: mantenha os olhos fixos no Senhor Jesus, em tudo aquilo que Ele já fez por nós. E o que Ele já fez é a garantia e a certeza que nós temos de tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. E de que, ainda que esteja difícil, ainda que você esteja plantando, chorando, tenha certeza, não porque eu estou te falando, mas por causa daquilo que o nosso Senhor já fez,
de que nem que seja no último dia nesta terra, Ele um dia vai enxugar todos os nossos olhos, vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Jesus, nós queremos te glorificar, Pai. Obrigado, Jesus, por nos lembrar nessa noite tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Deus, a nossa esperança, a nossa confiança não é porque somos santos, não é porque somos mais santos do que os outros, não é porque somos melhores do que os outros, não é porque somos obreiros, pastores, enfim. A nossa confiança, a nossa esperança não está em nós mesmos. A nossa confiança, a nossa esperança para enfrentar tudo na vida, tudo venha o que vier, é aquilo que o Senhor já fez por nós há 2000 anos atrás. Jesus gera em nós a cada dia essa fé que nos torna heróis da fé, não pela nossa própria força, mas por causa do Senhor, autor e consumador da fé. Renova a fé de cada um dos meus irmãos aqui, de cada um dos pastores aqui, para que a gente possa continuar correndo a carreira e o chamado que o Senhor tem para nós, suportando todo tipo de sofrimento, tendo a certeza de que aquilo que o Senhor já fez por nós é a garantia de tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém? Aplauda o Senhor bem forte.